Oi, oi, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre resenha crítica. Então, vamos lá para um resuminho do que é uma resenha, certo? Resenha é um texto no qual em forma de síntese, você dá uma opinião a respeito de alguma obra, né? A respeito de uma obra. Essa obra pode ser científica, pode ser artística, pode ser uma obra científica ou uma obra artística, né? No caso do nosso trabalho, vocês vão fazer uma resenha de um livro, né? Que a gente já está lendo, A Audácia dessa Mulher. Por isso nós estamos falando da resenha hoje, certo? Então, de que forma se organiza esse texto, né? Então, você vai falar de uma obra que é um livro, e de que forma você vai organizar esse texto. Então, a primeira coisa, gente, é o título, né? Como é que você vai fazer esse título? Geralmente, a gente dá uma dica de você colocar o nome da obra, certo? Da obra que você está analisando, mas mais uma qualidade para essa obra, certo? Então, você põe, por exemplo, se você tivesse, vamos dar um exemplo aqui, se você se você tivesse analisando a obra Dom Casmurro, do Machado de Assis, por exemplo. Então, o seu título poderia ser Dom Casmurro, o título da obra, né? O Clássico da Dúvida, por exemplo. Então, esse poderia ser o seu título, certo? O nome, né? Então, aqui, o nome da obra e aqui uma qualidade para essa obra, né? Uma análise sua dessa obra, ok? Então, esse é o primeiro ponto. O primeiro ponto é dar o título dessa obra, dessa resenha. Então, a dica é essa, né? O nome da obra, mais uma qualidade para essa obra que você identificou de alguma forma. O segundo passo é iniciar o primeiro parágrafo. Como é que você vai iniciar esse primeiro parágrafo? Certo? Como você vai fazer isso? Então, nesse primeiro parágrafo, você vai abordar 3 coisinhas. Vamos lá. A primeira coisa é dar informações sobre a obra. Então, você vai dizer o título, né, a editora,
ano de publicação, blá, 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 essas informações todas sobre essa obra. No segundo, a segunda informação que vem nesse primeiro parágrafo são informações sobre o autor da obra. Né? Então, no caso aqui, você está analisando o Dom Casmurro, né, no exemplo que a gente está dando, então eu vou falar nesse primeiro parágrafo. Quando foi publicado a primeira vez esse livro, características dessa obra, blá, blá, blá. Aí, quem foi Machado de Assis, qual a importância dele na nossa literação, na nossa literatura, blá, blá, blá. Né? Informações sobre o autor. E a terceira coisa que, né, a sua percepção do conjunto dessa obra. Certo? Então, o que foi para você a leitura dessa obra? Tá? Então, nesse momento aqui, nesse terceiro elemento desse parágrafo, já vai iniciar suas considerações pessoais sobre essa obra, né? Sobre a obra analisada por você aí, né? Então, nesse momento, você já dá algumas percepções, algumas informações sobre isso, né? Então, aqui, o segundo ponto, então, foi a elaboração do primeiro parágrafo. Qual seria o terceiro ponto? Nós já estamos partindo para o segundo parágrafo, certo? O que vai estar presente nesse segundo parágrafo da sua resenha? E o que eu vou escrever nesse segundo parágrafo, professora? Bora lá. No segundo parágrafo, você vai iniciar um resumo da obra, certo? Então, vai falar um pouco do que acontece na obra resenhada. Tá? Então, você fala um pouco do que acontece nessa obra resenhada, tá? Mas é um resumo sucinto, tá, gente? Um resumo bem enxutinho da obra, não é para você se estender demais nesse segundo parágrafo, ok? E aí nós vamos para o terceiro parágrafo, certo? O que é que nós vamos abordar no terceiro parágrafo? Aqui você vai apresentar temas e subtemas da obra. Então, alguma coisa você achou importante lá, né? Algum fato. Então, os temas e subtemas abordados, que problemáticas entraram aqui nessa obra, né? As problemáticas abordadas. Então, você vai falar sobre isso nesse terceiro parágrafo, né? Algumas peculiaridades expostas na obra, certo? No
quinto passo, tá? Nós temos a elaboração do quarto e do quinto parágrafo. Tá? Então, o que vai constar nestes quarto e quinto parágrafos? Tá? Você escolhe de 2 a 5 partes da obra para comentar. Então, o que você achou mais importante lá, né? Fazendo, aí você faz comentários fazendo relações, né? Fazendo uma relação com o nosso cotidiano. Tá? Então, você vai relacionar aquilo lá com o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Tá? Fazer uma análise daquelas temáticas lá importantes que você viu no texto para o nosso dia a dia. Tá? O sexto parágrafo, né? A elaboração do sexto parágrafo você vai comentar 2 ou 3 personagens da obra. Escolha lá personagens importantes, né? E faça um comentário sobre eles, né? Procurando analisar aí, né? Um pouco do que esses personagens representam na obra, certo? E que relações a gente pode fazer com a nossa realidade. Opa, desses personagens com a nossa realidade, tá? Então, no sexto parágrafo, é isso. E fazer também a relação desses personagens com a nossa sociedade, né? Que críticas podem estar presentes ali naquele personagem, naqueles personagens, né? Lembrando sempre que nós estamos fazendo uma resenha crítica, então vai ser o seu posicionamento. E o sétimo, né? E o último passo é o sétimo e último parágrafo. No sétimo e último parágrafo será, né, a sua conclusão. A sua conclusão. Então, que vai estar nessa conclusão de sua análise? Você vai escolher aí, né, para concluir sua resenha, você vai escolher um trecho ou uma frase da obra que você
extrai a mensagem dessa obra. Tá? Então, essa frase ou esse trecho vai ser a frase ou o trecho que você vai analisar como a mensagem dessa obra. Que mensagem foi essa que você tirou dessa obra? Você gostando ou não, em toda obra a gente aprende alguma coisa. Então, você pode fazer uma análise positiva ou uma análise negativa dessa obra, certo? E aí você vai fazer essa análise, a partir desse trecho, a análise da mensagem que você acha que retira dessa obra. Você gostando ou não, é sempre importante lembrar isso. Você pode não gostar também. E aí, depois de você fazer isso, ainda nesse último parágrafo, que é a conclusão, aí você indica ou não indica a obra para seus leitores. Sempre lembrando, né, de justificar por que está indicando ou por que não está indicando, certo? Então, o fim da resenha é esse, né? Você analisar a mensagem da obra em si, que no caso de vocês é a audácia dessa mulher, né? Que é a obra que vocês estão lendo, da Ana Maria Machado, e justificar por que você está indicando essa obra ou por que você não indica a leitura dessa obra, tá bom? Então, vamos aqui ver que coisa, dicas do que você deve analisar, certo? Dentro da obra, né? O que você pode analisar? O que deve ser analisado dentro dessa obra? Olha só. Então, o que você pode analisar lá dentro da audácia dessa mulher? Você pode analisar, por exemplo, a contribuição da obra para a literatura. Então, nós temos uma obra, né, que vai fazer referência à personagem Capitu, né, que é uma personagem da obra Dom Casmurro, né? Então, Capitu é uma personagem da obra Dom Casmurro. Qual a contribuição dessa obra para a análise dessa personagem que já apareceu em outra obra? Qual a coerência, a sua coerência interna? Essa obra é coerente? O texto é original? Né? Os leitores de Dom Casmurro vão gostar desse texto? Né? Qual a relevância do texto? A conclusão está apoiada em argumentos, né? Então, a quem é dirigida a obra? Exige conhecimento mais aprofundado do assunto? A linguagem é acessível? Tudo isso vocês podem analisar na audácia dessa mulher, certo? Então, esse esqueminha que eu dei para vocês é um esqueminha para facilitar a análise do texto de vocês, né? Então, vimos aqui cada passinho para você elaborar a sua resenha, né? Nunca esquecendo que é de forma sintética a sua opinião sobre a obra analisada, certo? Então, nós vimos aqui como fazer um título, o que deve ter no primeiro parágrafo, o que deve ter no segundo parágrafo, o que deve ter no terceiro parágrafo, né? Fui explicitando cada um dos parágrafos para vocês, ó.
No quarto e no quinto parágrafos, né, que você vai analisar trechos da obra. No sexto parágrafo, você analisa personagens, fazendo uma relação com o nosso dia a dia. E no sétimo parágrafo, você conclui, né, com uma frase que vai identificar a mensagem do livro que você está analisando, que é a audácia dessa mulher, né? E encerra a sua resenha, indicando esse livro para os seus leitores ou não indicando esse livro para os seus leitores e justificando, né? Então, esse é o trabalho de vocês da semana. Espero ter ajudado com essa aula, certo? E até a próxima.